decisivo, se aumenta para o lado dele, aumenta aqui para o lado do Flamengo também. Mas mais importante do que isso, a torcida do Flamengo tem adotado em algumas partidas uma certa impaciência, principalmente com o Rodinei. Você acha que é o momento do torcedor esquecer tudo isso, deixar tudo de lado e apoiar o time incondicionalmente no jogo de amanhã? Boa tarde. Ao que me parece, tem até uma carga já bem alta, né, de ingressos vendidos aí. A gente espera que o estádio esteja lotado. A nossa torcida, quando atua em sinergia com a gente, apoiando, gritando, jogando junto, nos dá uma força muito grande. É esse tipo de comportamento que a gente espera da torcida. Ela tem demonstrado isso quase sempre em todos os jogos. É natural que em alguns momentos ela se frustre, enfim, demonstre insatisfação, mas isso é uma coisa normal. Eu acho que é importante frisar isso. A gente tem falado bastante sobre isso nas outras oportunidades. A torcida ao nosso lado, nos apoiando, jogando desde o primeiro minuto ao último minuto, deixa o Flamengo muito mais forte. É isso que a gente precisa amanhã para vencer esse desafio, que é um desafio muito grande. A gente vai jogar contra uma equipe muito qualificada, atual campeão das Américas, né? Então, a gente sabe da grandeza do desafio, mas vem bem, vem preparado e conta muito com o apoio da torcida para poder sair com a vitória. Barbieri, boa tarde. Na frente ali, já há uma definição, Henrique Dourado no lugar do Uribe, e quem faria ali o lado esquerdo? Você ainda tem dúvidas entre Vitinho e Marcos Moreno? Boa tarde. O Uribe fez um trabalho de transição ontem, vamos ver se ele consegue ir a campo hoje e treinar. Ele é uma das possibilidades, assim como o Dourado, que entrou bem no último jogo, fez um gol importante que nos ajudou bastante, né? Acho que o Vitinho também fez um bom jogo, vem crescendo de produção, também é outra das possibilidades que a gente tem. A gente ainda vai treinar hoje, vai estudar durante o treino de hoje aí qual que é a melhor formação, pensando sempre nas características que a gente imagina que o jogo vai ter, nas características individuais dos atletas, para aproveitar eles da melhor maneira e entrar com aquela que a gente julga que seja a melhor equipe para esse jogo. Barbieri, boa tarde. A gente, não sei se é a percepção errada, mas se não for, você até corrige, por favor. Desde que o Uribe chegou, talvez tenha mudado um pouco a estratégia no último terço ali. Eu acho que é um jogador que tem um cabeceio muito bom e você tenta explorar essa vantagem desse centroavante. Só que com isso fica exposto um pouco mais à fragilidade dos cruzamentos, coisa que na primeira fase do campeonato o time não usava tanto. A tentativa de bola aérea ali na pequena área eram jogadas mais infiltradas. Foi de uma jogada infiltrada que o gol do Dourado saiu no último jogo. Essa é uma diferença entre os dois que você vê? O Uribe, ele se sai melhor, ou você tenta explorar um pouco mais essas jogadas aéreas e talvez Lincoln ou Dourado tenham essa facilidade da jogada infiltrada? Boa tarde. Eu acho que eles têm características distintas, mas o Dourado é tão bom cabeceador quanto o Uribe. É também um homem de área que faz esse papel de referência muito bem. Talvez tenha ficado com essa impressão, porque depois da Copa, em alguns momentos, a gente atuando até com o Paulo, que já não está mais aqui, muitas vezes com o Paulo e o Uribe, aí sim a gente priorizou fazer um pouco mais um jogo direto, até em função de alguns resultados que a gente não estava tendo resultado positivo no momento, precisava buscar, a gente optou por essa situação de colocar duas referências com os dois, como eu citei, como a gente citou também em colocar duas referências com o Lincoln, e aí na oportunidade eu citei muito uma última bola no jogo de quarta-feira, uma bola cruzada, que a gente tinha duas referências e a bola sobrou para o Vitinho, né? Inclusive ele foi até seguro dentro da área, muita gente não falou sobre isso, mas na hora de finalizar houve um puxão de camisa ali. Então são situações que a gente usa de acordo com o jogo, não muda em função de quem está jogando, mas mais em função de que momento, o momento do jogo que pede para a gente. Se a gente está tendo espaço para entrar, se a gente não está tendo, a gente muda mais em função do momento do jogo do que em função da característica, principalmente em relação a esses dois, porque os dois são bons cabeceadores. Barbieri, tudo bem? Boa tarde. Até falando um pouquinho sobre essa função de centroavante, e especificamente sobre o Dourado, se a gente olhar os números dele, 11 gols, artilheiro do time da temporada, mas a sensação que a gente tem é que até a semana passada ele era talvez a quarta opção ali no ataque, contando Uribe, Guerreiro, Lincoln, e ele aparecendo como uma quarta opção.
E em uma semana, parece que a situação mudou. Eu queria que você falasse se o fato de ele ter feito esse gol tão importante no último jogo, e com a saída também do Guerreiro, se muda um pouquinho esse patamar dele dentro das suas opções. Bom, boa tarde. Não muda o patamar, porque o patamar nunca foi esse, né? Ele nunca foi a quarta opção, a gente vinha fazendo as opções conforme o adversário, como eu frisei. Até em outros momentos a gente já tinha falado sobre a importância de contar com os 4, que cada um tinha uma característica que a gente tinha que saber usar, não inviabilizando que a gente pudesse usar os 2, né? Aliás, os 2 não, 2, né? Em alguns momentos do jogo. Eu acho que o Lincoln entrou e deu resposta. O Uribe, é complicado a gente avaliar os números agora, porque são poucas partidas, e sempre que a gente avalia os números, a gente escolhe um recorte de tempo, né? E se você aumenta esse recorte para um lado ou para o outro, os números mudam, né? Então, acho complicado ir por esse caminho no momento. Eu acho que, volto a frisar, o Dourado entrou bem, fez um bom jogo, nos ajudou bastante, fez um gol importantíssimo, e é um jogador que a gente conta, sem dúvida nenhuma, para o jogo de amanhã, assim como o Uribe, se tiver em condições, e o Lincoln, para que qualquer um dos 3 que inicie o jogo ou que, porventura, venha entrar no jogo, possa nos ajudar para a gente conseguir essa vitória, que é importantíssima. Oi, Barbieri, boa tarde. Até sobre características, né, de jogo, e a gente tem aí o Uribe, que está retornando numa condição, ainda dúvida para a partida, o Dourado que vem agora com uma autoestima, né, bem melhor, depois do gol decisivo que foi contra o Cruzeiro. E por característica de jogo, o Lincoln contra o Grêmio ele se deu muito bem, né, e contra uma defesa a melhor da América, aí, que é o Kahneman e o Jeromel. Ele levaria essa vantagem por ter tido um bom enfrentamento com o Grêmio lá, e pela característica do jogo, ou ainda pesa em determinada circunstância a pouca idade dele? Boa tarde. Não, eu acho que o que ele leva é esse aspecto de confiança, de ter entrado bem, de saber que se ele iniciar ou se porventura ele entrar, ele sabe que tem condições de enfrentar, como você disse, uma defesa muito forte e se sobressair. Eu acho que a gente tem que ter em mente de que uma coisa é o Grêmio jogando em casa, outra coisa é o Grêmio jogando fora, uma coisa é um primeiro jogo de decisão, outra coisa é um segundo jogo de decisão. Então, são jogos diferentes, com características diferentes, e a gente precisa avaliar todas elas na hora de fazer a escolha, é isso que a gente faz, como eu digo, constantemente, procurando sempre fazer a melhor escolha, né? E aí contando com eles que, mesmo que não iniciem, podem entrar e podem mudar o resultado de uma partida, como o Lincoln fez lá e como o Dourado fez iniciando o jogo. Barbieri, você acabou de falar em relação ao jogo anterior e a esse. Como é que você espera que o jogo de amanhã se inicie? Mais como começou o de Porto Alegre ou como terminou o de Porto Alegre? O Flamengo massacrando um pouco mais ou estudando mais? O que você espera do Grêmio, principalmente, para amanhã? Eu espero uma partida muito disputada. A gente sabe que tem o fator casa a nosso favor, a torcida nos apoiando. Sem dúvida nenhuma, isso tem um peso importante. Eu acho até que eles do outro lado já reconheceram isso em algumas entrevistas, mas não é definitivo, né? A gente vai enfrentar uma grande equipe que tem bastante qualidade, uma equipe que a gente sabe que não pode deixar confortável no jogo, porque tem muitos jogadores com capacidade para desequilibrar a partida, para ter atuações, enfim, decisivas. A gente tem que tentar impor o nosso jogo, não deixar eles confortáveis e, ao mesmo tempo, fazer um jogo sólido, um jogo seguro, porque quem oferece espaços ao Grêmio sempre corre um risco muito alto, mas a recíproca também é verdadeira. Se o Grêmio oferecer muitos espaços ao Flamengo, certamente vai ter problema. Então, eu acho que vai ser uma bela partida, muito disputada, como foi o primeiro jogo. Barbieri, tudo bem? A gente teve a oportunidade de ver no domingo o Trauco iniciando a partida e o Pará também, mais de uma vez, já entrou durante a partida. No domingo entrou no segundo tempo. Mas a lateral ainda é, pela torcida, uma das posições mais contestadas hoje. Como o nosso colega já falou, o Rodinei já saiu vaiado. Como é que tem sido esse trabalho com os laterais? Como você viu o Trauco iniciando a partida, tendo opção do Pará também? Como você vê a posição, de modo geral? Eu acho que o Trauco fez uma boa partida, uma partida segura. Acho que até o fato da gente ter aberto o placar, não digo cedo, né? Mas no primeiro tempo, ainda na metade do primeiro tempo, fez com que a gente não precisasse
tão afoito ao ataque, e aí de repente até não apareceram as principais características do Trauco, mas fico feliz que ele tenha feito um jogo defensivamente bastante seguro. A gente entende as insatisfações e algumas frustrações da torcida, mas é importante lembrar que aqueles que hoje, de alguma maneira, estão sendo assim, vaiados, tal, há pouco tempo atrás estavam sendo enaltecidos pelo crescimento, pelo bom desempenho que vinham demonstrando. Então, a gente tem sempre que manter a calma e a serenidade para fazer uma avaliação a mais fidedigna possível, vamos dizer assim, né? E não fazer as coisas no calor, no embalo. Talvez a questão do Rodinei se deva ao fato de ele ter tido uma chance importante contra o Cruzeiro na quarta-feira, não conseguiu concluir bem, mas é um jogador que nos ajuda muito, apoia muito bem, tem muita força para atacar. O Pará nos agrega outras coisas, experiência, inteligência para controlar o jogo, e a gente vai sempre fazer a melhor opção pensando no adversário e buscando a vitória. Barbieri, tudo bem? A atuação do Flamengo no jogo de ida contra o Grêmio foi muito exaltada. Todo mundo elogiou, principalmente o segundo tempo que a equipe fez. O que você tenta tirar daquele dia, daquela atuação e até como forma motivacional para trazer para o time nesse jogo, nesse novo encontro com o Grêmio, agora em casa, com o apoio da torcida? Bom, boa tarde. Eu acho importante a gente ter em mente, a gente tem conversado bastante isso, de que a gente sabe que fez um bom jogo, mas aquele jogo ficou no passado, né? Agora a história é diferente, eu acho que a gente tem que saber olhar os pontos positivos, mas também os negativos, com certeza, em qualquer partida os dois sempre estão presentes. Da mesma maneira que a gente conhece um pouco mais do Grêmio agora, o Grêmio também conhece um pouco mais do Flamengo, então acho que as equipes tendem a se anular e tentar explorar, né, as vulnerabilidades de um lado e do outro ainda mais. Como eu disse, eu acho que a gente fez um bom jogo, a gente traz essa confiança de que tem condição de enfrentar um grande adversário de igual para igual, e contando com esse fator casa aí, tentar se impor em relação a esse grande adversário, mas sabe que vai encontrar dificuldade, que é uma partida muito equilibrada e que os detalhes tendem a fazer a diferença. Maurício, boa tarde. Flamengo e Grêmio vêm adotando estratégias diferentes em relação a dosar o uso dos jogadores, dos seus jogadores. O Flamengo vem com uma rodagem maior. Por conta disso, o Flamengo vem com uma rodagem maior. Queria que você analisasse isso, de que maneira que isso pode ser usado, de que maneira que isso pode influenciar na partida de amanhã, seja positivamente ou negativamente. Se o Grêmio vem mais descansado, ou se o Flamengo vem com mais ritmo, enfim. Onde isso entra no jogo de amanhã? Bom, boa tarde. Esse é um tema, né, recorrente, aí, todo mundo debatendo bastante. Eu acho que do lado do Flamengo, a gente, antes do jogo da ida lá, nós havíamos feito um jogo domingo contra o Sport em casa, e a gente usou praticamente a equipe que vem atuando mais, e fomos capazes de fazer um jogo lá na quarta-feira com intensidade, enfim, com volume. Então, não nos preocupa nesse sentido. Eu acho que cada um usa a estratégia que entende que é a melhor, e aí eu acho que a gente deveria olhar essa questão por um outro lado. Acho que não existe estratégia certa ou correta, né? Eu acho que o que está errado é o calendário. O calendário é que é um absurdo, o calendário é que foge ao que deveria ser, o calendário é que proporciona esse tipo de situação que só expõe os jogadores a um risco maior de lesão, que prejudica o trabalho no sentido de que você tem pouco tempo para trabalhar, tem pouco tempo para corrigir. Então, acho que a discussão deveria ficar muito mais em torno do calendário do que das diferentes estratégias, porque muitas vezes o discurso é de conveniência. Aquele que ganha, a estratégia está correta. Aquele que perde, a estratégia está errada. Isso não é verdade, né? Os resultados dos jogos dependem de muitas coisas, que não só da estratégia entre poupar ou não. Tem muitas coisas que influenciam ali. Uma decisão correta do jogador, um erro de arbitragem, enfim, um momento de desequilíbrio no jogo. Tem várias coisas que influenciam no resultado. E aí esse discurso de conveniência, de ganhou, a estratégia está correta, perdeu, a estratégia está errada, é um discurso complicado e foge do foco da questão, que é o calendário, que teria que ser revisto, que teria que ser adequado, porque não favorece os clubes, não favorece os campeonatos e não favorece nem o próprio torcedor, que espera jogos de melhor nível, enfim, espera
que possa ver o seu time sempre entrando com força máxima em todas as competições, e ele acaba não sendo privado disso em função de um calendário que é feito de forma equivocada, vamos dizer assim. Boa tarde, Barbieri. Durante a entrevista de hoje, você citou algumas vezes o fator casa. No caso da Copa do Brasil, vocês estão decidindo em casa diferentemente da Libertadores. O quanto que esse fator casa é decisivo, ainda mais para um time que tem alguns jovens no elenco. Então, assim, o quanto que o Maracanã pesa numa decisão como essa? Boa tarde. Quantificar o quanto pesa sempre é uma coisa complicada. Agora, que sem dúvida nenhuma tem um fator importante, tem, mas não definitivo, né? Poder atuar em casa ao lado da nossa torcida, sem dúvida nenhuma, nos dá força, nos empurra, mas não quer dizer que nós vamos encontrar algum tipo de facilidade ou que, enfim, nós não vamos enfrentar um grande adversário. A gente sabe da dificuldade que o jogo vai nos apresentar, mesmo com o fator casa, mas sem dúvida nenhuma, com o apoio da torcida, do início ao final, a torcida vibrando junto, disputando todos os lances junto com a gente, do início ao fim, empurrando a equipe, a gente sabe que é mais forte e tem mais chances de vencer esse duelo. Barbieri, boa tarde. Como fazer, né, com que o cansaço não atrapalhe o Flamengo? Porque, só voltando nesse assunto, o Grêmio acabou poupando na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não poupou, tem essa, né, não está priorizando nenhuma competição, mas como fazer com que o cansaço, né, não prejudique vocês? Eu volto a dizer, a gente faz um trabalho muito bem elaborado pelo CEP em relação à prevenção das lesões, né, controle das lesões, mesmo sabendo que as lesões são inerentes ao esporte, elas podem acontecer, mesmo que você faça um excelente trabalho como a gente faz aqui. A gente faz um controle muito criterioso das cargas de treino, né? Então a gente acaba compensando esse volume de jogo que a gente tem em relação às cargas de treino, diminui um pouquinho a carga, controla mais, para que a gente não sinta o cansaço. E volto a dizer sobre o exemplo que eu citei aqui agora. No jogo da ida, a gente jogou contra o Sport, domingo, 4 horas em casa, viajou até Porto Alegre e fizemos um bom jogo lá na quarta-feira, que não foi definido pela questão física, né? Foi definido por circunstâncias do jogo. Amanhã vai ser do mesmo jeito. A gente jogou, fez um grande jogo contra o Cruzeiro em casa, vem de uma vitória importantíssima para uma outra competição. Para essa competição não há relação, né? Mas a gente vem já recuperando os jogadores, vamos ajustar os trabalhos de hoje pensando no Grêmio. Eu tenho certeza que a gente vai entrar amanhã em plenas condições de fazer um grande jogo. Barbieri, a gente analisando uma semana atrás, né, quarta-feira, era exatamente a mesma situação. Era um jogo eliminatório, um jogo em casa, em que o fator casa poderia ter contribuído. Mas aí é mais uma opinião, acho que contribuiu, na verdade, desfavoravelmente. Uma torcida que ficou muito impaciente com alguns erros, e isso se refletiu diretamente no comportamento do time em campo, que se sentiu ainda mais pressionado. Uma semana de treinamento, desde aquela partida contra o Cruzeiro, que estratégias você usou e até que ponto essa equipe conseguiu se reajustar tecnicamente, taticamente e, sobretudo, emocionalmente, para que não tenha o mesmo filme acontecendo novamente no Maracanã? Boa tarde. Não, primeiro, eu acho importante frisar de que na quarta-feira que você está citando era outra competição, outra atmosfera, outro regulamento, outro adversário, né? Sem dúvida nenhuma, o fator casa se assemelha a esse aqui agora, né? Mas o momento é outro, né? E a competição é outra. Todos os acertos e os erros são sempre levados em consideração para que a gente chegue cada vez melhor, né? Então, os eventuais erros ou falhas que a gente diagnosticou, que a gente teve na quarta-feira passada, sem dúvida nenhuma, eles foram trabalhados e foram conversados para que nessa quarta-feira agora a gente não os cometa, mesmo de novo entendendo que são situações distintas e diferentes, né? Aquele era um primeiro jogo de decisão, esse é um segundo jogo de decisão, isso muda um pouquinho, sem dúvida nenhuma, a maneira como as equipes encaram, enfim, a atmosfera do jogo e tudo mais. Essa equipe é uma equipe que tem jogadores muito experientes, maduros e alguns mais jovens. Como eu disse anteriormente, essa mescla tem sido positiva já de um bom tempo. A gente acredita que, mais uma vez, ela possa ser positiva e possa nos ajudar.
e que a gente, enfrentando um grande adversário, possa cometer menos falhas e cometer mais acertos para tentar sair com a vitória, que é o nosso desejo, o nosso objetivo. Barbieri, você disse aí, outra competição, outro regulamento, outro adversário, mas ressaltou também, é o segundo jogo, é o jogo da volta. Portanto, é uma atenção para o Flamengo, num ano eleitoral, que todo mundo sabe, um ano eleitoral com uma campanha que já está em andamento, inclusive no clube, aumenta a pressão por títulos, principalmente o time tem o maior investimento do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras, que é o Flamengo. De que maneira essa decisão amanhã terá impacto sobre o restante da temporada, o emocional do grupo para entrar em campo, já tendo a derrota em casa na Libertadores, por mais que tenha sido outra competição? Como é que eu posso te responder de que maneira ela vai impactar? Só posso te responder isso ao final do jogo. Para entrar em campo, a pressão já existe. A pressão externa e interna, ela sempre existe para ganhar sempre. No Flamengo, a gente tem que entrar em campo para ganhar sempre. Eu, pelo menos, não tive nenhum jogo até hoje no Flamengo em que eu pudesse entrar em campo e falar, hoje não precisa ganhar. Tem que ganhar sempre, não pode empatar nunca, tem que ganhar em casa, tem que ganhar fora, tem que ganhar em todos os lugares. É evidente que existe uma pressão externa, existe toda uma atmosfera que gera, mas a gente já vem de longa data trabalhando isso. Vocês puderam acompanhar algumas reportagens que saíram sobre o trabalho da psicologia que a gente faz, as reuniões com os jogadores, com o grupo de jogadores. O fator mental, ele sempre é muito importante em qualquer decisão. Como seja era semifinal, quartas de final, seja final, sempre é um fator de, muitas vezes, desequilíbrio, né? Ainda mais quando você fala de duas equipes muito qualificadas, muito equilibradas, o fator mental, sem dúvida nenhuma, tem um peso importante. Existem jogadores acostumados a decidir do lado de lá, também existem jogadores acostumados a decidir do lado de cá. E eu acho que a gente já vem conversando, vem desenvolvendo um trabalho para chegar o melhor preparado possível para essa decisão. A gente encara e sabe que é um jogo definitivo, que é um jogo em que não tem volta, mas é o ônus e o bônus de chegar na decisão, né? Com certeza, muitas outras equipes do Brasil gostariam de estar tendo esta oportunidade. A gente fez por merecer, por ter essa oportunidade. Vamos encarar com a maior seriedade, maior determinação e com o maior equilíbrio possível. Barbieri, por falar nesse equilíbrio emocional, esse preparo, o Flamengo perdeu apenas 5 jogos em casa em toda a história da Copa do Brasil. Foram 85 disputados. Até quando perdeu na final para o Grêmio, o jogo em casa, o Flamengo não perdeu. Esse número, você acha que pode valer ou representar alguma coisa? Olha, é difícil dizer porque o número não vai entrar em campo, né? E quando a gente fala de números passados, a gente está falando de outras equipes, né? Essa é uma outra equipe. É difícil dizer, mas sem dúvida nenhuma, ter esse histórico dá um pouco de confiança. A gente saber, como eu disse, que o fator casa é importante, né? Que o apoio da nossa torcida nos ajuda, nos empurra e que a gente pode tirar vantagem disso. É preciso que a gente entenda que isso só vai se tornar uma vantagem se a gente souber usar e aproveitar a nosso favor, e é isso que a gente tem que fazer na quarta-feira. Maurício, você falou sobre discussão do calendário e tudo mais, concordo, tem que ser revisto, tudo. Mas ali, quando você começa a maratona, de começo de agosto, era o primeiro jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Depois são 3 jogos, em que o Grêmio poupou 2 vezes, 2 jogos não jogaram, sempre até minutos descansando esse time. Você jogou os 270 minutos praticamente com o mesmo time, tirando o Hever, Diego e Del Duarte. Você acha que não tem nenhuma desvantagem nesse sentido de descanso, de recuperação melhor, de preparo físico melhor para esse duelo? Você ainda tem outro duelo importante também, acumulando desgaste, acumulando uma série de fatores que um jogo mental também implica? Olha, é como eu disse anteriormente, cada um traça a sua estratégia em função do contexto em que vive. Eu acho que, até em relação aos atletas que foram poupados, aí tem mais atletas. Se você for ver, o Léo Duarte já ficou fora nessa sequência, o Hever ficou fora, o Cuejar ficou fora, o René ficou fora, o Diego ficou fora, o Paquetá ficou fora, Vitinho e Marlos se alternaram, no ataque a gente se alternou, quer dizer, quase todo o time não participou da sequência toda. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente constrói os dados e os números aí, a gente precisa olhar eles de forma
real e objetivo aí. Como eu disse, sem dúvida nenhuma, o volume de jogos é importante, mas existem maneiras de você controlar, e isso passa pela carga de treino, passa, enfim, pelo controle desse descanso que a gente fez aí. Eu acho que a gente vem tendo um bom desempenho em todos os jogos. Em alguns, realmente, a gente esteve abaixo do que gostaria. E quando isso aconteceu, a gente reconheceu. É importante sempre frisar isso. Mas, como eu disse, eu acho que a gente vai chegar bem recuperado, vai chegar pronto para enfrentar uma decisão como é o jogo de amanhã.